Este é o Conexão. Você se lembra da polêmica envolvendo a publicação de biografias não autorizadas de personalidades brasileiras? Depois de muita discussão, em 2015, o Supremo Tribunal Federal autorizou que obras fossem lançadas sem prévia liberação da pessoa biografada ou dos familiares. O STF ponderou que eventuais abusos por parte dos escritores poderiam gerar indenizações. Bem, depois dessa discussão no Judiciário, chega às livrarias a biografia não autorizada do compositor e cantor baiano Caetano Veloso. O Carlos Eduardo Drummond, aqui comigo no estúdio, é um dos autores da obra. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui. Nossa, poder conhecer essas histórias e dessa personalidade brasileira. Está aqui o livro, já vou mostrar para vocês. Também tem a assinatura do Márcio, não é? Márcio Nolasco, meu companheiro nesse projeto. Escrito a 4 mãos. E é verdade que poderia não ser de Caetano Veloso? A ideia inicial seria outro personagem? É verdade. Esse projeto é muito antigo, um projeto que começou em 1997. Na época eu trabalhava com o Márcio e nós pensamos em alguns personagens, porque a ideia era fazer a biografia de um grande nome da música popular que não tivesse uma grande biografia detalhada. Então o primeiro personagem foi o Roberto Carlos. Mas as dificuldades de chegar até o Roberto Carlos obrigaram a desistência e aí a gente escolheu o Caetano porque tínhamos uma forma de chegar até ele e não nos arrependemos por isso. Que forma era essa e quanto tempo demandou a pesquisa de vocês? Bom, a mãe do Márcio é baiana, do Márcio Nolasco, e ela estudou com o Rodrigo Veloso, que é irmão do Caetano, em Santo Amaro. Então, por esse contato, a porta foi aberta. O Rodrigo Veloso abriu as portas, mas não imaginavam que uma vez uma vez entrando nessa porta, a longa estrada que nós iríamos percorrer. Porque o projeto todo demorou 20 anos, Eliane. Muito 20 tempo. Anos, muito tempo. Começou no século passado. No século... E terminou agora. É verdade, é verdade. Agora, é uma autografia considerada não autorizada, mas Caetano deu um ok para vocês de alguma maneira, né? Exato. Logo no início, nós pedimos ao Rodrigo que fizesse essa pergunta a ele. E o Caetano é um homem muito ocupado. Ele disse, não, tudo bem, eu não posso atendê-los, né, porque eu estou no dia a dia fazendo shows. E aí esse ok, assim, quase que informal, nós começamos o trabalho. Ela é considerada não autorizada porque não tem um documento explicitando uma autorização para publicar a biografia. Nada formal, né? Exatamente, que era o que a lei preconizava lá atrás, o Código Civil. Mas o fato de não ser autorizada também não é sinônimo de desautorizada. Tanto que muitas pessoas nos concederam entrevistas, mas antes consultavam o Caetano. Pô, Caetano, tem pessoas procurando a gente aqui, é um trabalho sério. E o Caetano, não, pode ir em frente. E essas pessoas foram dando opiniões para ele sobre como é que se davam as entrevistas. E isso permitiu que ele formasse uma visão positiva sobre o nosso trabalho. Mas ele também não participou da feitura do texto, no sentido de dizer, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não opinou tanto. Não, nesse sentido ele não opinou zero. O texto final que está aqui, ele não teve acesso ainda, ele não leu ainda. Ele leu uma versão ainda em construção em 2003 ainda. Muito, ainda embrionário, no caso. Muito embrionária, muita coisa aconteceu, o texto foi muito reescrito depois disso. Agora, você falou de muitas pessoas, enfim, envolvidas nessa produção. Por exemplo, quem traz depoimentos, histórias de Caetano para vocês? Olha, foram 103 personagens que nós entrevistamos. Então, assim, cada um deles apresentou uma história curiosa. Mas eu posso citar histórias... Tem uma história curiosa que o Dorival Caymmi me contou. E eu acho até, não pude perguntar isso ao Caetano, mas eu acho até que o Caetano não sabe disso. O Caetano, quando se casou com a Dedé, a primeira esposa dele, o empresário contou para os jornalistas que o casamento ocorreria numa igreja em Salvador. Bastou para que o trânsito ficasse completamente engarrafado, os colégios decretassem feriado e houve um tumulto muito grande. Parou a Bahia? Parou a Bahia. E quem estava no engarrafamento? Dorival Caymmi. E o Dorival Caymmi abriu a porta, olhou para a igreja, é o Caetano que está lá e de longe ele deu as bênçãos dele àquele casamento. Isso é contado no livro, mas eu não sei se o Caetano sabe dessa história. Pois é, e assim, parentes de Caetano Veloso, vocês escutaram também?
Sim, alguns parentes do Caetano vieram para o Rio de Janeiro muito cedo. Que o Caetano, pouca gente sabe, mas o Caetano passou um ano da vida dele em Guadalupe. Então, alguns desses parentes, umas primas, Marinha, Margarida, elas moravam em Guadalupe. Guadalupe é um bairro da Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro. Exatamente. E nós entrevistamos essas pessoas e foi muito importante, porque elas conseguiram reproduzir todo aquele ano que o Caetano teve aqui, em 1956. E por meio dessas pessoas, nós tivemos acesso a uma coleção de cartas e bilhetes escritas pelo Caetano quando ele tinha 8 anos de idade. E é extremamente curioso, você já percebia a personalidade forte do Caetano. Tem uma carta que o Caetano diz assim, você mandou injeção, não tomo. E aí ele ficava de mal. Na carta seguinte, ele já fazia as pazes com a prima. Aquela coisa, sinceridade infantil, mas já aquela personalidade forte. Muito bacana. E eu acredito que também tenha depoimentos, histórias de quem contribuiu para a formação do artista, né? Exatamente. Professores lá atrás. Exatamente. O professor Edio de Souza, que é um professor de história, nós conseguimos entrevistá-lo. Muitos colegas de classe, outra professora também nós conseguimos entrevistar. Então, assim, e era importante, né, que a gente colhesse depoimentos desse período, porque o artista não nasce pronto. A formação dele foi se dando à medida que ele ia conhecendo pessoas e pessoas iam acrescentando a ele. Então, o período do clássico, por exemplo, que é o atual 2º grau, né? Foi um período riquíssimo para o Caetano em termos de conhecimento, em termos de experiência com aqueles colegas, e também tem um capítulo praticamente dedicado a esse, que é o capítulo que é chamado O Casarão Amarelo. Então, há muitas histórias curiosas do Caetano estudante. Nesse período, por exemplo, ele ouviu falar sobre Oswald de Andrade, ele ouviu a expressão panis et circenses, com um amigo dele de classe, o Vanderlino, né, que hoje ocupa até um cargo na ONU. Então, são pessoas que foram importantes, mas que não tiveram seu espaço na bibliografia sobre o Caetano Veloso. E esse livro faz essa justiça. Agora, o Caetano já tem uma autobiografia, Verdades Tropicais, não é? Ela serviu de referência para vocês? Sem dúvida nenhuma. É um dos livros que foram mais importantes. Mas o foco do Verdade Tropical é o período tropicalista e aquilo que veio um pouquinho antes e um pouquinho depois. O diferencial que o nosso livro tem é que ele não dá peso maior ou menor aos vários períodos da vida do Caetano. Todos os períodos da vida do Caetano tiveram o mesmo peso. Então a gente conta muitas histórias posteriores ao tropicalismo e muitas histórias anteriores. E especialmente sobre o tropicalismo, a gente apresenta uma visão que complementa a visão do Caetano. O Caetano esteve preso e o Caetano, em Verdade Tropical, ele dá detalhes do período em que ele estava preso, mas a visão dele de dentro da cadeia. Relatos pessoais, né? Agora, nós entrevistamos um militar daquela época que descreveu com detalhes todo o protocolo que os militares realizavam. Por que o Caetano ficou na Barão de Mesquita primeiro, depois por que ele foi para outro, foi direcionado a um outro quartel. Tudo isso ele deu detalhes e foi esse militar, o coronel Respício do Espírito Santo, que levou a família até o Caetano, onde ele estava lá, perdido lá na Vila Militar, num determinado momento. Então, essa movimentação, o Caetano não viu, ele estava preso. É outro período que é possível que ele se surpreenda aí com essas informações. Olha, a gente já tem que terminar a conversa, terminar o programa, mas deixamos o doce aí para você na boca e, enfim, saboreiem. Tá aqui o livro do Carlos Drummond e também do Márcio Nolasco. Uma boa pedida aí, uma boa fonte de pesquisa sobre esse artista brasileiro. Muito obrigada por trocar aqui essas curiosidades com a gente. Tá bom. Até Obrigado a próxima. A vocês. Sucesso com o livro. Muito grato. Na próxima entrada do Conexão, vamos falar sobre a abordagem das tradições religiosas em sala de aula e as questões envolvendo a Base Nacional Comum Curricular. É daqui a pouco, eu já volto.